de Jesus, conforme escreveu Mateus, em seu capítulo 25, nós vamos ler a partir do versículo 34. E o tema da mensagem dessa noite é as maravilhas do céu de Deus. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 34. Mais uma vez eu quero agradecer ao irmão, à irmã que sempre coloca essa água aqui. É uma bênção para nós. Que Deus seja louvado pela sua vida. Mateus capítulo 25, a partir do versículo 34. A palavra do eterno Deus nos diz aqui o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra promova edificação, transformação, desafio no coração daqueles que precisam dessas coisas. E também, ó Pai, que o teu Santo Espírito convença pessoas que ainda não têm certeza de sua salvação, para que nessa noite confessem Jesus, entreguem suas vidas a Jesus e descubram a vida eterna oferecida por Jesus Cristo, o nosso Senhor, em nome de quem oramos, amém. Podeis sentar. Há algumas semanas atrás eu preguei sobre os horrores do inferno e tudo de ruim que acontece nessa vida. A pior coisa que pode existir não se compara nem perto com o sofrimento e a dor que haverá lá no inferno, lá no lago de fogo. Só que o inverso também é verdadeiro. As melhores coisas dessa vida, as delícias dessa vida, os prazeres dessa vida, e quando eu digo prazeres é no bom sentido da palavra, não se compara com as coisas que nós viveremos lá no céu. E a palavra de Deus diz isso expressamente, lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, quando a palavra diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. As maravilhas e a prática daquilo que vamos fazer no céu, nós não sabemos, e tudo o que imaginamos não será isso. Serão coisas muito maiores, serão coisas muito mais prazerosas, serão coisas incríveis do ponto de vista humano, coisas essas que viveremos lá no céu. Nós não temos capacidade de imaginar aquilo que Deus pessoalmente tem preparado para aqueles que o amam. E nós precisamos falar que isso é uma manifestação também da graça de Deus. Graça de Deus que nos salvou, graça de Deus que nos libertou, graça de Deus que nos fortalece, graça de Deus que através de nós é multiplicada. E no céu nós viveremos essa graça na sua mais alta plenitude. Por quê? Porque Deus não precisava nos salvar, mas resolveu fazer isso. Deus não precisava nos libertar do lamaçal e da condenação do pecado, mas por amor Ele nos fez isso.
Deus não precisava nos adotar como filhos, mas Ele fez isso. Deus não precisava preparar um lugar maravilhoso para que nós estivéssemos lá por toda a eternidade, mas Ele fez isso. Diante disso, a única coisa que nós podemos dizer é: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor nos manifestou a mais preciosa graça. E o céu de Deus é a demonstração deste amor maravilhoso que começou com Jesus na cruz, disponibilizando a salvação para todos. E quando nós confessamos Jesus como Senhor de nossas vidas, Ele se torna o nosso Salvador. E Ele mesmo disse que prepararia mansões para nós, para todos aqueles que confessam Jesus como Senhor. E é Deus pessoalmente que tem preparado. Jesus pessoalmente que tem preparado. Irmãos, quando vamos fazer algumas coisas para o Senhor, como o culto, como a liturgia de um culto, como uma programação, como um aniversário, como o trabalho de evangelismo, como um acampamento, enfim, nós pensamos, nós fazemos reuniões, nós discutimos para que o melhor seja feito, afinal de contas é para o Senhor. Mas mesmo assim, somos limitados e imprevistos podem acontecer. É fato. Algumas falhas podem acontecer, porque somos seres humanos e Deus entende isso. Agora, consegue imaginar que no céu, quem é que está preparando é o próprio Deus, as coisas para nós? É Deus. Nesse sentido, não vai haver falha. Não vai haver nada fora do lugar. Não vai haver nada, e a nossa mente precisa parar aqui, porque se eu falar alguma coisa além disso, a minha mente não chega naquilo que Deus tem preparado. Tudo o que Deus faz vem com amor, com santidade, com graça. E no céu, nós experimentaremos tudo isso. O que você acha o que você acha de mais lindo aqui no cosmos? São as estrelas. Você já parou assim para olhar as estrelas e, nossa, que lindas são as estrelas. Hoje, vendo parte da aula do nosso irmão Gilson, tem um número lá que ele apresentou de estrelas que eu nem me atrevo a dizer aqui. Mas as estrelas são lindas, e quando nós vamos ao interior e olhamos para o céu, a gente vê aquela imensidão, né? É bonito demais. É isso que você acha de mais bonito? Ou será o pôr do sol? De repente você ali na praia olhando para aquele pôr do sol e vendo o sol ali se escondendo. É uma maravilha, é muito bonito. Tem crente, toda semana, tem pelo menos 2 que o sol vai nascendo e a pessoa tira foto e coloca assim: São Paulo, como eu amo. Sabe? São maravilhas, são coisas lindas. São os animais que você realmente acha bonito? Eu particularmente acho muito bonito os animais. Eu acho sensacional. As aves, então, as araras, aquele esplendor, as águias, sabe? Aquela imponência. Eu acho muito bonito. Acho mesmo. O que você acha de mais bonito? Nada disso. Ou, juntando tudo isso, não se compara com aquilo que Deus tem preparado de beleza lá no céu. Nada disso. Nós vamos ver coisas que jamais vimos antes. Nós vamos viver neste lugar. Irmãos, dá até vontade de morrer para ir para lá, não dá? Não dá. Dá vontade de ser arrebatado, amém? Eu não senti um amém muito forte. Eu quero ser arrebatado. Estava pregando na igreja hoje cedo e tem um crente que vai casar daqui a 1 ano. E o pastor virou para ele e falou assim: eu quero que Jesus arrebate sua igreja quando você disser sim para sua esposa. Disser sim para sua esposa. Eu não entendi direito o porquê, mas ele falou assim: eu vou pedir para Deus esperar mais um pouco. Porque eu quero ter pelo menos alguns dias de casado. Eu quero ser arrebatado. Amém? Quero ser arrebatado.
Nós devemos falar sobre o céu de Deus, porque a Bíblia, a palavra de Deus, fala sobre o céu. Nós devemos falar sobre o céu de Deus, porque existe uma orientação clara para que nós pensemos nisso. Em Colossenses 3, 1-4, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está guardada juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Nós devemos pensar no céu, buscar as coisas que refletem diretamente na eternidade. Por quê? Porque isso vai nos desprender das coisas aqui dessa terra. Muitos têm vivido suas vidas presos às coisas aqui deste mundo, buscando as coisas deste mundo. Não necessariamente coisas que são pecaminosas, mas tem gente que vive pelo trabalho, gente que vive pelo estudo, gente que vive por um conforto, gente que vive por relacionamentos, gente que vive por uma série de coisas. Mas nós que somos salvos devemos ter a nossa mente, os nossos olhos, o nosso coração e a nossa vida no céu. Desprendidos das coisas dessa vida. Ah, pastor, mas nós precisamos estudar, é verdade? Nós precisamos trabalhar, é verdade? Mas nós não devemos viver por essas coisas, nós devemos viver única e exclusivamente por Jesus. Então, todas essas coisas que fazemos devem glorificar a Deus, e isso está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, nossos pensamentos, o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes devem estar conectadas com a eternidade, com o céu. Nós devemos buscar as coisas que são do alto e não as que são aqui da terra. Em aconselhamentos, quantas vezes eu pergunto para o crente se ele fez a tarefa da semana e ele disse assim: ai pastor, mas eu precisei estudar, então não deu tempo de orar, não deu tempo de ler os textos da palavra de Deus que você me disse para ler. Está invertendo as prioridades. Porque buscar as coisas que são de cima é a coisa que vai nos trazer a sustentação para vivermos as coisas aqui da terra. Porque são muitas as tribulações, são muitas as dificuldades, são muitos os problemas, são muitas as lutas. Eu fico pensando como é que se vive sem Cristo aqui. Mas quando eu sustento a minha vida nessa terra, pensando com o coração na eternidade, irmãos, meu coração vai se encher de esperança para que eu enfrente as coisas aqui dessa terra. Nós não devemos, nós não podemos trocar as coisas espirituais pelas coisas terrenas. Nós não devemos inverter as prioridades. Porque se fizermos isso, viveremos uma vida fútil, vazia e sem sentido. Aonde é a sua pátria? Você é de onde? Nós temos aqui gente de outros países. Nós temos o irmão Guilhermo, que é da Colômbia. Nós temos o irmão Pierre, que é do Haiti. Eu não sei se tem mais algum outro estrangeiro, mas já passaram por aqui muitos de outros países. A maioria aqui é brasileiro. Mas a Bíblia fala que a nossa pátria é em outro lugar. Em Filipenses 3:20, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para ser igual ao corpo da sua glória.
segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, o Senhor Jesus, dono deste lugar, nos fez cidadãos dos céus. Então a nossa pátria é o céu. A nossa pátria é o céu. O lugar que temos que defender é o céu. O lugar que nós devemos dedicar a nossa vida é o céu. E eu leio muito sobre guerras e eu vejo o amor que as pessoas têm pela sua pátria. Nos esportes também, as pessoas defendem, principalmente em campeonatos entre países, independente do esporte, as pessoas se orgulham de defender o seu país. Mas nós somos crentes, irmãos, e a nossa pátria é o céu, e nós devemos termos alegria, nós devemos ter alegria de sermos dos céus. Nós devemos ter regozijo de pertencer a essa nação maravilhosa, na qual Jesus é o Rei. As maravilhas do céu de Deus se manifestam muito diante de nós, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. As limitações que temos nessa vida acabarão, porque no reino de Jesus, tudo isso cairá. O texto que li de Mateus disse o seguinte, que Jesus, o Rei, vai dizer: vinde benditos de meu Pai. E a primeira maravilha que quero destacar nessa noite é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Tessalonicenses 4 vai nos dizer exatamente isso, que nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, vamos pensar aqui, falando sobre o reino de Jesus, nós não já estamos com o Senhor? Porque o reino de Jesus começa aqui. Amém. Mas viveremos ele na sua plenitude lá. Mas nós já andamos com Jesus aqui. Nós já estamos com Jesus aqui. Cristo acompanha você nas suas lutas aqui. Cristo celebra as suas conquistas com você já aqui. Mas lá no céu nós estaremos para sempre com o Senhor. E irmãos, honestamente, não há maravilha maior do que esta, a presença de Jesus. Não há. Não há. O céu não seria maravilhoso se Jesus não estivesse lá. Mas como Jesus está lá, o céu é maravilhoso. Como Jesus está na nossa vida, nós podemos sorrir. Nós temos alegrias mesmo em um mundo tão terrível e caótico como este. Nós temos alegrias. Por quê? Porque Jesus está conosco. A presença de Jesus é a maior maravilha que temos no céu. Agora, eu não sei você, mas já imaginou o dia em que você verá Jesus? O que será que vamos fazer? Vamos abraçá-lo? Como será conversar com Jesus? Jesus, sentem aqui, vamos conversar, quero contar algumas histórias para vocês. Ou Jesus nos chamando para nos entregar os galardões pelas coisas que fizemos por meio do corpo. Jesus, como será a voz dele? Irmãos, só de pensar nisso eu me arrepio, porque nós adoramos a este Cristo maravilhoso que se manifestou a nós cheio de amor e se relaciona conosco, sabe? Isso é simplesmente fantástico. Tocar nas marcas que a cruz deixou sobre ele e dizer a ele: obrigado, Senhor, porque pela sua obra eu estou aqui.
o céu traz a maravilha de estarmos para sempre com o Senhor. E há um convite aberto para todos aqueles que ainda não se entregaram a Jesus. Venham até Ele. Ele quer dar vida eterna a vocês. Aceite o convite maravilhoso de Jesus. Entregue sua vida a Cristo. E você desfrutará, já nessa vida, da presença de Jesus. E depois dela, durante toda a eternidade. Pois como o texto de Tessalonicenses 4 diz, nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas há uma segunda maravilha que quero destacar. Nós desfrutaremos da plenitude da bênção do Senhor. Porque o texto vai dizer, vinde, benditos de meu Pai. E esta palavra benditos significa abençoados. Você que já tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, saiba disso. Você é abençoado. Mesmo diante de tantas dores e lutas e dificuldades e problemas e doenças e morte e luto, você é abençoado. E espiritualmente falando, nós já desfrutamos da grande bênção que o Senhor nos deu, que é a salvação. Nós já desfrutamos dessa bênção. A partir da salvação, nós temos a convivência deste Cristo maravilhoso conosco. Mas, nós ainda derramamos lágrimas de dor, lágrimas de sofrimento. Nós ainda lidamos com certos problemas que são terríveis. Só que lá em Apocalipse 21, 4 e 5, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Ou seja, no céu não haverá mais lágrima, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais nenhum tipo de doença, não haverá nem sequer um espirro, não haverá nada. No céu de Deus, toda a plenitude da glória de Deus estará em nós. Louvado seja Deus. E você que ainda não confessou Jesus como Senhor, você não está nesse lugar. Então, em nome de Jesus, confesse Jesus hoje e ganhe o direito de morar neste lugar também. E Jesus diz, abençoados de meu Pai, venham. Nós vamos ouvir de Jesus isso, irmãos. Venham, abençoados de meu Pai. Venham, benditos de meu Pai. A dor que o pecado traz, cairá. O pecado cairá. Não haverá mais nenhum tipo de dor ou sofrimento. A plenitude da vida eterna que o coral tão maravilhosamente cantou. Nós viveremos no céu de Deus. E vamos precisar de mais o quê? A bênção do Senhor que hoje já nos acompanha. No céu, nós viveremos ela em toda a sua grandeza. E todo aquele que se entrega a Jesus tem a bênção de Deus e é bendito de Deus. Há uma terceira maravilha. Nós estaremos para sempre no reino de Deus. O versículo 34 diz, Pai, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aqui eu preciso trazer um destaque interessante que o texto nos apresenta. O Senhor
criou este lugar, o céu, criou este reino antes da fundação do mundo. Este reino foi criado para a humanidade. Este reino foi criado para toda a humanidade. O problema é que alguns rejeitam. Alguns preferem não se entregar a Jesus. E com isso vão para um outro lugar que não foi preparado para a humanidade. Porque no versículo 41, o texto que preguei há algumas semanas atrás, diz o seguinte: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. O inferno, o lago de fogo, não foi preparado para a humanidade. Foi preparado para o diabo e seus anjos. O céu de Deus foi preparado para a humanidade. Por isso que enquanto você viver aqui nessa vida, você tem a chance de confessar Jesus como Senhor e ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas se você não fizer isso, você vai para um lugar que não foi preparado para você. Nós estaremos para sempre no reino do Senhor. E este reino, guiado pelo Senhor, um reino que hoje é espiritual, se tornará visível aos nossos olhos. E nós desfrutaremos disso, deste reino, por toda a eternidade. E essa é uma herança que nos é dada por intermédio de Jesus. O lugar que Deus preparou para o ser humano é o céu. Confesse Jesus hoje como Senhor de sua vida. Tenha o seu nome escrito no livro da vida. E vá para lá. Vá para lá. Nós, como crentes, ao pensarmos nessas maravilhas, nós devemos, irmãos, mudar a nossa perspectiva de como estamos vivendo a nossa vida hoje. Por quê? Porque nós devemos viver para a glória de Deus. Nós devemos viver priorizando as coisas de Deus. Nós devemos viver amando o Senhor. Amando. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? O seu rei, se você confessou Jesus como Senhor de sua vida, o seu rei é Jesus. O seu rei é Jesus. E como nós cantamos aqui, o rei está voltando. O rei está voltando. Porque Jesus só não buscou a sua igreja ainda. Como nos diz 2 Pedro 3,9. Porque Ele quer que mais gente se achegue a este reino. Esta é uma mensagem de esperança, de fé. As lutas que nós passamos aqui não se comparam com toda a eternidade que nos espera. Então, meu irmão e minha irmã, continuem firmes, servindo ao Senhor. O Senhor está vendo, mas é por um pouco de tempo. O que há de ser revelado para nós é muito, mas muito, mas muito, mas muito maior do que os sofrimentos e dificuldades que temos aqui. Mas essas dificuldades que temos aqui, Jesus também está conosco. Então, fiquemos tranquilos. Fiquemos em paz. Nós pertencemos a um reino, do qual Jesus é o rei. O Todo-Poderoso é o rei. E o dia chegará em que Jesus dirá o nosso nome. E o dia chegará em que nós ouviremos de Jesus: venham, venham abençoados de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar.
Eu convido você, neste momento, a abaixar a sua cabeça. E a minha primeira pergunta é para você, que não tem Jesus como Senhor de sua vida. Você não sabe, você não tem certeza se você vai para este lugar maravilhoso. Mas nessa noite você quer dizer de todo o seu coração: eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero ir para este céu. Há alguém assim? Levante sua mão, eu quero orar por você. Levante sua mão bem alto. Amém, eu vi, amém. Você ainda não é um crente no Senhor Jesus, mas entendeu a mensagem, não sabe se vai para o céu, mas nessa noite quer dizer: eu quero ir para este céu, eu quero estar para sempre com o Senhor, eu quero me entregar a Jesus. Há mais alguém assim? Levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Amém, amém, eu vi. Há mais alguém? Amém, na galeria eu vi. Mãos têm se erguido. Há mais alguém? Eu quero ir para este céu. Há mais alguém? Em nome de Jesus. Eu ainda não sou um crente, mas eu quero me entregar a Jesus. Há mais alguém? Mãos se ergueram. Eu vi lá na galeria. Amém, louvado seja Deus. Há mais alguém? Eu quero ir para o céu. Há mais alguém? Levante sua mão. Vou perguntar pela última vez. Há mais alguém que nessa noite entendeu a mensagem e quer a salvação, quer ter a certeza de que vai morar no céu? Há mais alguém assim? Levante sua mão. Eu quero viver com Cristo para sempre. Há mais alguém? Em nome de Jesus. É agora. Há mais alguém? Agora a minha pergunta é para você, meu irmão e minha irmã. Você quer dizer nessa noite: eu preciso pensar mais nas coisas que são de cima. Eu preciso pensar mais nas coisas que são de Deus. E eu quero, com a força do Senhor, lutar contra os dilemas dessa vida. Eu quero me consagrar mais ao Senhor, e eu preciso de oração. Há alguém? Amém, 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 amém. Louvado seja Deus. Muitas mãos. Louvado seja Deus, eu vi. Glórias a Deus. Eu quero me desprender mais das coisas desse mundo. Há alguém assim? Amém, 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 amém. Eu vi lá atrás. Amém, amém. Graças a Deus. Eu vi. Muitas mãos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar, e nós vamos cantar um hino. E você que levantou a sua mão dizendo: eu quero Jesus como Senhor de minha vida, eu quero ir para o céu, eu convido você a sair do seu lugar e vir até aqui. Você que levantou a sua mão querendo uma vida mais consagrada, mais desprendida das coisas deste mundo, eu também convido você. Mas em especial, você que levantou a sua mão dizendo: eu quero Jesus, sai do seu lugar. É a maior e melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Enquanto estivermos cantando, sai do seu lugar em nome de Jesus.